Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos à Operação Fogo no Céu e eu estou aqui mais uma vez para falar sobre a minha obsessão, que é o caso Varginha, que eu acho que é a obsessão de muita gente também que segue o canal. Aliás, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Chegou muita gente nova aqui no canal graças ao último vídeo, que teve um desempenho bem interessante. E eu quero, mais uma vez, trazer uma discussão sobre as declarações do Dr. Ítalo Venturelli, mas fazer um contraste com as declarações do Vittorio Paccattini. Então, o Dr. Ítalo Venturelli, em 2023, dizia que viu um vídeo, né? Que agora ele diz que, na verdade, ele viu a criatura mesmo. E e também o Paccattini, ele diz que em 2012 ele teria visto um vídeo, militares mostraram para ele um vídeo de 35 segundos, onde tinha uma das criaturas de Varginha. A ideia aqui, então, é deixar o relato deles, e em seguida eu vou fazer uma comparação. Então a gente começa com o Paccattini no Paranormal Experience. Fiquem aí com a descrição do Paccattini. Num determinado momento, dentro de uma instalação que não era um hospital, não era uma clínica, né, parecia ser um escritório, dava para reconhecer uma mesa lá atrás, telefone, uns papéis em cima da mesa, telefone fixo. Chega a filmagem, é da cintura até aqui em cima, no início do pescoço. Um militar de cada lado, segurando a criatura. Que criatura? Essa. É ela. Uma criatura de aproximadamente 1,15 m, 1,20 m, estava muito mal e debilitada, não parava em pé, né? Não emitia som nem nada. E o intrigante, de imediato, a primeira coisa que você bate o olho, né? Você não sabe para onde que ela está olhando, porque você não identifica pupilas. Uhum. O vídeo foi feito de Super 8, mas foi feito da distância que eu tô daqui para você. Então, eles seguravam a criatura, quando eles soltavam ela ia desmoronando, meio querendo cair, eles seguravam ela, estavam com luva, uniforme camuflado, militar, direitinho, né? Tentaram dar alimento para ela, tentaram dar um pedaço de fruta, ela não aceitou, um rasgadinho, e essa boquinha aqui, um rasgadinho. Uhum. Tentaram dar um pedaço de fruta, não aceitou, tentaram dar um pedaço de um legume, parecia ser uma folhinha de alface, também não aceitou, tentaram dar um copinho de água, também não aceitou, 35 segundos. Aí o pessoal reclamavam do cheiro. Eles falavam entre eles, você não identifica os militares, é da cintura até aqui o pescoço. Uhum. E a criatura dava aqui na altura da barriga, do abdômen. Uhum. Mas é pequena, é frágil. Eu vou te dizer, tem a complexão física de uma criança de 6, 7 anos. Muito frágil. A cabeça é uma gota. É uma gota. Interessante, eu já ter visto e saber disso, o doutor Ítalo Venturelli, quando assistiu o vídeo da criatura que foi feita lá dentro do hospital regional, uma das primeiras coisas que ele cita, a cabeça é uma gota. Mas isso ele foi falar o ano passado, eu já sabia disso. Desde 2012, quando eu assisti o vídeo, mas deu para ver nitidamente, é pequenininha, fraca, para mim estava perto da morte, não tinha força, não parava em pé. É intrigante você olhar para uma criatura que você não sabe para onde que ela está olhando. Ela não tem pupila. E é uma coisa assim, assustadora. As protuberâncias na cabeça não são chifres, não. Elas saem da caixa craniana e vão se curvando ao topo da cabeça, nitidamente, marrom, escuro. Parecia assim que tinha algum óleo, alguma substância oleosa no corpo, né? Bom, excelente. Então agora é a vez da gente voltar lá na entrevista de 2023 que ele concedeu ao João Marcelo e ao Marco Leal. Vejam lá a entrevista completa no canal do João Marcelo, basta clicar aí no card que vem aparecendo, o link vai estar na descrição também. Então confira a descrição que o Dr. Ítalo Venturelli dá do que ele viu. No vídeo esse ser era os olhos mais avermelhados, né? E tinha umas pessoas em volta, eu vi ele se mexendo, mas é isso que eu vi. E ele falou, pois é, estava assim, mostrou o vídeo, né? O pessoal vestido de jaleco, alguns de coisa cirúrgica, né? Eu coloquei uma válvula, porque estava assim. Então, o que você acha? Eu falei, acho que está bem, né? Está tudo certo, né? Mas eu não vi o ser. Eu vi só uma maca
com um ser mais esbranquiçado. Eu não sei se isso é montagem ou se era, mas estava na hora ali, né? Dificilmente foi uma montagem, estava na hora ali, né? Umas pessoas de jaleco, umas pessoas com roupa de centro cirúrgico, mas eu não sei a origem desse vídeo, né? Mas não via militares, não. Via algumas pessoas, umas 4, 5 pessoas em volta. A parte de baixo estava coberta com lençol, né? Eu via a parte de cima, um tórax fino, a cabeça maior, mas a cabeça não da nossa forma, mas a cabeça mais angulada, né? Como tem no site de vocês, mais angulado, né? Com 3 pequenas protuberâncias, né? Os olhos mais avermelhados e grandes, né? E praticamente sem pescoço, né? E os braços, assim, que estavam... Muito finos. Muito finos, e ele movimentou, sim. Movimentou o tronco e movimentou... Isso no vídeo, né? Movimentou braços muito finos e dedos bem finos. O doutor José comentou com o senhor alguma coisa a respeito de algum cheiro diferente quando estava próximo da criatura, no local onde estava sendo examinado? Não, comigo não, né? Não falou sobre isso, não. Certo. Nesse vídeo que o senhor viu, estava só a criatura? Eles estavam fazendo, naquele momento do vídeo, algum procedimento nela? Não, estavam ao lado da pessoa, né? Do ser, né? Eles estavam ao lado dele. 2 pessoas de jaleco aqui, 2 pessoas de traje cirúrgico, né? Ao lado dele, né? Mas não havia... Eu não vi militares, não vi nada, não vi... Pessoal de centro cirúrgico mesmo, né? O local em que essa criatura aparece no vídeo, você acredita que é um centro cirúrgico, mas não conseguiu identificar... Eu nem acho que é um centro cirúrgico, eu acho que é uma maca de necrotério. Certo. Aquelas macas prateadas. Porque não estava com campo cirúrgico, não estava com nada. Parecia uma maca mais de um necrotério, né? Mas o local onde aparece a criatura no vídeo, o senhor não conseguiu identificar como sendo algum local de Varginha? Não, isso eu não consegui ver, porque estava a câmera fechada, né? Certo. Eu vi aqui aquela maca, ele era menor do que a largura da maca, estava aqui e a maca ainda era mais larga, né? Mas era um hominídeo, né? Um homem pequeno, né? Um homem pequeno, né? Não tinha nosso tamanho. Eu tenho 1,80, era bem menor, né? Bem menor. Esses chifres eram bem menores. Menor, né? E o rosto mais, quase como que o do site de vocês. Muito mais uma gota. Certo. Não era tanto assim. Era igual aquele... Igual tem no seu WhatsApp. Mais parecido com aquilo. E a cor, assim, o pessoal comenta também que parece que na época tinha umas veias um pouco saltadas, um óleo... Isso eu não vi. Ele estava esbranquiçado. Eu não sei se já tinham passado algum produto nele, alguma coisa, né? O que poderia ter sido passado nele que daria essa cor? Não, alguma vaselina, alguma coisa, né? Não sei, mas eu não cheguei a ver a inervação toda dele. Não cheguei a ver, não. Perfeito. E aí, você já notou algumas semelhanças, algumas diferenças? Assim como eu falei no último vídeo, você acha que as declarações do Dr. Ítalo também são um pouco parecidas, em algum grau, com aquele filme Roswell, de 1994, 2 anos antes do caso? Enfim, não é isso exatamente que eu vou estar discutindo aqui, mas eu quero comparar os dois relatos. Então eu coloquei aqui algumas categorias, e daí eu tenho o relato do Pacatini e o relato do Dr. Ítalo. Então, quanto à altura ou quanto o porte da criatura, isso aí eles concordam, né? Então, o Dr. Ítalo, na entrevista lá, ele fala que, né, ele é um homem alto, então essa criatura era muito baixa ali. Ele não dá um número exato, mas era uma criatura bem baixa, bem pequena, ele usa a palavra hominídeo. E o Pacatini fala ali 1,20 m, né, de altura, então, bem pequenos. Então, os relatos, eles convergem nesse sentido. O que não é uma grande surpresa. Surpresa é ótimo, né? O que não é uma grande surpresa, porque a gente tem, nesses relatos de alienígenas e tudo mais, eles são homenzinhos, né? Serizinhos pequenos, de estatura baixa. Então não é surpresa alguma de que, mesmo se esses vídeos não forem reais, que eles representem criaturas desse tamanho, porque está dentro da lore do caso Varginha, né, da história que a gente conhece, e no sentido mais geral da ufologia, né? Então não é surpresa alguma que a criatura, nos dois relatos, tenha uma estatura baixa. Daí a gente vem aqui para a descrição da criatura ainda, a questão da cor. O Pacatini, ele fala claramente que é marrom, né? Então ele
ele crava ali no que é típico do caso Varginha, que é essa coloração marrom. O Ítalo Venturelli, por outro lado, ele já vai para aquilo que me lembra do caso do Roosevelt, né, do filme. Ele fala que o ser tinha uma cor esbranquiçada. Essa é uma contradição direta. Por quê? Se a gente acreditar que as criaturas de Varginha, dentro da história que a gente conhece, elas são todas similares ao que as meninas viram, e ao que depois o bombeiro, né, delatou, então, como é que a gente encaixa essa questão do Dr. Ítalo Venturelli, de ter falado que a criatura é esbranquiçada? Parece outro tipo de criatura, aí a gente vai aceitar que é outro tipo de criatura, por que não aceitamos que então que é uma contradição e que na verdade há um problema ao invés de ser uma solução? Tem gente que acha que é fácil, resolveu. Se tem uma descrição desse jeito, então é outra criatura, não tem problema nenhum no caso. O que é uma atitude meio, né, vamos concordar que é bem fraca essa atitude. Então eu acho que é um tipo de contradição, tá? Me parece bem óbvio isso, que o Dr. Ítalo viu um vídeo e o Pacatini viu outro, e o Dr. Ítalo agora fala que não viu o vídeo, ele viu a criatura, ele mesmo que viu, né? Então são coisas diferentes, situações diferentes, né? Mas supostamente era para ser o mesmo tipo de criatura, né? Mas beleza, vamos lá. Seguindo, o que tem? A cabeça. O Dr. Ítalo ele é bem enfático nisso, que ele fala que tinha formato de gota, angulado, e que tinha protuberâncias pequenas, né? Aquelas protuberâncias, a gente vai voltar nelas novamente. O Pacatini é engraçado, porque ele fala que é também em formato de gota, mas ele só usa esse termo depois de já ter conhecido a entrevista do Dr. Ítalo, né? Então, ele diz, eu já sabia desde 2012, mas eu não vejo o Pacatini descrevendo exatamente dessa maneira. E o fato dele dizer, é assim, tem formato de gota, como o Dr. Ítalo falou, é meio estranho, porque você coloca lá a imagem para o Dr. Ítalo ver da melhor reconstrução da criatura de Varginha, ele fala, não era bem assim, a cabeça tinha formato de gota. Então ele está contestando a imagem. E o Pacatini, no discurso dele, ali na entrevista, que eu mostrei para vocês, ele fala que a criatura que ele viu no vídeo era exatamente a criatura da capa do livro. Mas o Dr. Ítalo não concordou que era exatamente aquele tipo de criatura, porque ele achou diferente o formato da cabeça. E até no relato das meninas, as meninas falam que é tipo um coração de boi, né? Um coração de boi tem formato de gota exatamente? Não sei, sabe? É meio estranho, as coisas não convergem. Elas parecem convergir, mas porque o Pacatini já sabe desse termo que o Dr. Ítalo utiliza. Quanto às protuberâncias, né, o doutor olha a imagem e ele fala que eram 3 protuberâncias, elas não eram muito evidentes, elas não eram chifres. O Pacatini também concorda que não eram exatamente chifres, mas aí ele dá uma descrição que é como se fosse algo, né, projeções ósseas são 3, né, que vão se estendendo sobre o teto do crânio, né, para trás e indo para trás, né. O que me parece não bate exatamente também com a descrição que o Dr. Ítalo dá, mas ele não entra em mais detalhes, então fica meio indecisivo aqui se eles convergem ou não. Mas que tem um número 3, beleza, mas o doutor fala ali que são pequenas. A descrição que o Pacatini dá, eu acho que não é uma estrutura pequena, porque é algo que começa e vai se estendendo lá para trás na cabeça. Não parece algo que uma pessoa anatomicamente classificaria como pequeno. Então, parece mais uma contradição do que uma convergência, né? Os olhos avermelhados, o doutor cita, e o Pacatini, ele, fala que é que nem a criatura de Varginha tem os olhos avermelhados, né? Então, aqui é uma convergência, mas mais uma vez, todo mundo sabe os detalhes da criatura de Varginha, o fato de ter uma convergência não significa muita coisa, né? A boca, o Dr. Ítalo não menciona nada, o Pacatini vem com aquela história lá do rasguinho na boca, que estavam tentando dar alimentação para a criatura, então não tem muito como comparar isso aqui, porque não está no relato do Dr. Ítalo. O pescoço quase inexistente, e daí quando você pega, mais uma vez, a questão da imagem do caso Varginha, aqui mostraram para o Dr. Ítalo tem um pescoço bem desenvolvido, mas a do Pacatini, da capa do livro, não tem, né? Então, vou dar aqui um ponto de convergência, embora não seja algo extremamente relevante, né? Mas no caso Varginha, tem, se eu não me engano, no livro do Birajara, ali na parte que ele descreve a criatura, em um dos momentos, como as meninas teriam avistado, é dito que ali tem um pescoço curto, né?
Braços e mãos. O Dr. Ítalo fala que eram braços muito finos, dedos finos, ele não chega a falar número de dedo, e na imagem do Pacatini lá, que ele mostra no livro, ele diz que, ele não fala especificamente como eram os braços, mas ele mostra, diz que era aquela criatura, e braços finos, que é tipo assim, gente, descrição de todos os ETs do mundo, né? Geralmente, então essa convergência significa pouca coisa, se é que é uma convergência de fato, né? Agora, a questão das veias. No caso, o Pacatini não mencionou nenhuma veia nesse vídeo, né, e tal, e o Dr. Ítalo disse que não conseguiu ver também. Então, aqui fica mais uma vez, não tem um conflito, mas também não tem uma convergência, né? A questão do cheiro é mais um problema, porque o Dr. Ítalo, perguntam para ele se relataram para ele cheiro, ou agora sabendo que ele diz que ele viu a criatura, então ele estaria falando por ele mesmo, se tinha cheiro ou não, e ele não relata a questão de cheiro, né? Pelo menos não nessa entrevista, não sei na nova que vai sair com o James Fox. E o Pacatini, ele diz que apresentava um cheiro forte relatado pelos presentes ali. Então isso aí me parece algo meio contraditório, e algo meio importante, porque essa questão do cheiro de amônia e do cheiro muito forte da criatura é algo que está muito presente na lore do Carlos Varginha desde o começo, né? A condição física, os dois descrevem como se a criatura não tivesse muito bem nas pernas, né? Afinal, estava ou no hospital, ou no caso do Pacatini, em outra situação, mas enfim, tinha sido capturada, então essa fraqueza não tem muito significado, né? Sei lá, considerando até que provavelmente seriam criaturas diferentes, né? Ou poderia ser a mesma criatura em momentos diferentes, mas o doutor teria visto no hospital, o Pacatini descreve um outro ambiente que não é o hospital, né? Só que o doutor também, ele é difícil no relato dele saber exatamente, ele não diz exatamente onde que era, né? Mas agora ele veio a público falar que ele viu, então supõe-se que foi lá no regional, né? Então, mais uma vez, a gente teria 2 vídeos distintos, né? O local da cena, a gente pode... a questão do som, né? O doutor fala que nenhum som, assim, né? Comportamento mais passivo. E o Pacatini também não falou nada de nenhum som, né? Local da cena. E aí a gente tem que ver, né? O que o doutor falou, que parecia um ambiente hospitalar. Agora, considerando que ele está se colocando na história, então provavelmente hospital regional. Aí ele fala ali de maca, parecia maca de necrotério, que tinha gente com jaleco e roupa cirúrgica. Aí agora eu não sei qual a versão que ele vai contar, porque agora ele tem que falar que foi ele que viu, e não que ele viu no vídeo, e aí no relato de 2023 está falando que no vídeo ele viu pessoas com jaleco, e enfim, não sei qual vai ser a descrição dele agora, a gente vai ter que observar, mas definitivamente não é o mesmo ambiente que o Pacatini descreve, porque o Pacatini descreve um ambiente de escritório, diz que dá para ver uma mesa, um telefone, papel ali, e tem 2 militares, não dá para ver o rosto, mas estão lá segurando a criatura, né? Então são situações distintas, tá bom? E a presença de militares, né? O doutor não fala de presença de militar, ele fala que não via militares, então, vamos supor, ele está dizendo que no relato dele não tem militares, e o do Pacatini ele fala explicitamente que tem militares. Então a gente tem que pensar o seguinte, será que faz sentido os militares estarem capturando uma criatura extraterrestre, levam até o hospital de Varginha, que já é uma burrice sem tamanho, né? Tipo assim, você quer tornar algo sigiloso, você vai levar para o hospital regional, que é algo extremamente burro, mas enfim, tá na história, né? E não tem nenhum militar o tempo inteiro vigiando, deixaram os médicos ficar lá sozinhos ao ponto de conseguir gravar um vídeo, sabe? Isso já me parece toda uma situação meio complicada, mas enfim, né? No relato do doutor não tem militar envolvido. Essencialmente, são essas as minhas constatações sobre semelhanças e diferenças, né? Mais uma vez, a questão da criatura, o doutor ele fala que ele reconhece uma certa similaridade da criatura, mas ele aponta a questão da cabeça em gota ser uma diferença, enquanto que o Pacatini descreve como se fosse uma corroboração, ele descreve, né, que nem o Dr. Ítalo falou, mas o Dr. Ítalo estava discordando da forma típica, ele estava dizendo, a cabeça não é exatamente assim, era mais em formato de gota, enquanto que o Pacatini diz que a criatura é exatamente a criatura do livro, e daí ele descreve a cabeça em formato de gota, que não faz sentido, né? Enfim, essas são as minhas considerações por hora. Prometo seguir trazendo atualizações quando tiver liberado aí o depoimento completo do Dr. Ítalo.
do documentário do James Fox. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Quero saber o que você pensa sobre isso. Deixa o seu like, compartilha e toma muito cuidado. Cuidado com fogo no céu.